Fica à vontade para apresentar, tá, Laura? Tá conseguindo aí projetar? Deixa eu ver aqui. Tem mais gente para participar aqui, deixa eu ver. Ver. Alfredo, neurocirurgia Unicamp também. É o Fredo era o Fellow, professor. Terminou esse ano agora. Maravilha. Quem tá com a apresentação aí pode começar? Aceitei, por favor, neurocirurgia Unicamp. Já aceitei. Tem que compartilhar a tela quem for apresentar. Bom dia, Fala, Elaine. André, bom Bom dia. dia. Neurocirurgia Unicamp está participando. Vocês estão vendo a tela? Então, eu tô. Posso começar? Pode. Bom dia, eu sou Abimael, sou residente do segundo ano do programa de neurocirurgia da Unicamp. Irei apresentar sobre o artigo sobre tratamento de lesões da coluna cervical subaxial, recomendações da seção de coluna da Sociedade Alemã de Ortopedia e Trauma. Foi um trabalho construído a partir de um consenso de cirurgião da coluna da Sociedade Alemã, iniciado em dezembro de 2015. Tendo como objetivo orientar o diagnóstico e o tratamento dessas lesões traumáticas agudas e guiando também a partir de exames de imagem, sendo a tomografia o exame de escolha, principalmente pacientes que estão inconscientes e com um mecanismo provável de lesão. Tem indicação também uma angiografia, parte de TC ou de ressonância, se presença de lesão facetária ou do tipo B ou C, ou se sintomas vértebro-basilares. A ressonância também é indicada em pacientes com comprometimento neurológico ou com dor, indefinido em outros exames de imagem, ou em pacientes com suspeita de lesão discoligamentar. A gente pode utilizar também o raio-x dinâmico, flexão e extensão, em pacientes que têm seu exame físico neurológico intacto, mas com achado suspeito de instabilidade. Nas estratégias terapêuticas, temos o tratamento cirúrgico, com estabilidade por via anterior ou posterior, e com descompressão sindicado, e o tratamento conservador. E podemos avaliar a escolha dessas estratégias, principalmente a partir da morfologia da lesão, critérios individuais, como idade, densidade mineral óssea, e também nos guiar através de classificações como da Spine e do risco de angulação cifótica progressiva. Temos também que entender de alguns critérios de estabilidade, como a presença de subluxação de articulação facetária, pela sobreposição de menos de 50%, da fratura de alguma articulação facetária, com mais de 10 milímetros e 40% de superfície da articulação, da translação sagital e da variação do ângulo cifótico maior de 15 graus, e aí representado na figura por esse ângulo bissegmentar e também o monossegmentar. A partir da classificação da Spine, nós guiamos o nosso tratamento também. Então, nas fraturas do tipo A0, são fraturas isoladas no processo espinhoso transverso. O tratamento vai ser conservador, com analgesia e também com o colar, idealmente em torno de 6 semanas e menos que 12 semanas. Na do tipo A1, que vai ser uma fratura de uma placa vertebral sem envolver a parede posterior, o tratamento é conservador também, mas também temos que fazer o controle com a radiografia
num período inicial e também em 6 semanas, em forma progressiva. E se observar uma angulação cifótica maior que 15 graus, temos que considerar a possibilidade de uma fusão monossegmentar anterior. Na do tipo A2, é justamente a lesão que atravessa ambas as placas e divide o corpo em dois, sem envolvimento da parede posterior. O tratamento é conservador. E também, se ocorrer um aumento na angulação cifótica, considerar uma fusão anterior, só que dessa vez bissegmentar. Na do tipo A3, que é naquela com parede posterior, a lesão da parede posterior, mas com a placa vertebral que permanece intacta, ou seja, ou vai ter um comprometimento superior ou inferior, indica-se a fusão anterior monobissegmentar. E pode considerar, em caráter de exceção, conservador, se o paciente tiver oligossintomático, se na evolução ter um ângulo cifótico menor que 15 graus, sem estenose cervical. Na tipo A4, que tem um comprometimento da parede posterior de ambas as placas, indica-se a fusão anterior bissegmentar. Na do tipo B1, que vai ser a lesão óssea pura da banda de tensão posterior, indica-se instrumentação bissegmentar posterior. Já na B2, que vai ter essa ruptura osteoligamentar da banda de tensão posterior, a abordagem pode ser anterior, posterior, combinado, e depende muito do componente A, da fratura do tipo A, que vai estar concomitante, vai ser do grau de destruição do corpo vertebral dessa lesão. A do tipo B3, que vai ser uma ruptura da banda de tensão anterior, vai ser por lesão por hiperextensão, vai ser indicada uma fusão monossegmentar anterior. E na do tipo C, que vai ser justamente uma fratura por deslocamento, translação, a estabilização cirúrgica é urgente e a forma de abordagem tem uma alta variabilidade, porque também vai depender do componente do tipo A, o ideal vai ser individualizar. Nas lesões de fratura, de faceta, quando são do tipo F1, que é faceta estável, com um tamanho de fragmento menor que 1 centímetro e menor de 40% de envolvimento da massa lateral, o tratamento é conservador. Já no do tipo F2, que vão ser justamente, que pode se tornar estável, que o fragmento é maior que 1 centímetro, ou tem deslocamento da massa lateral, ou 40% de envolvimento, o que vai nos definir o tipo de abordagem vai ser justamente a lesão do tipo B ou C, que também vai estar concomitante a essa lesão. Isso em compressão de raiz pela faceta, uma abordagem posterior adicional em caso de estabilização anterior. Na do tipo F3, que vai ser uma fratura do pedículo e da lâmina do mesmo corpo, então vai ser aquela massa lateral flutuante, o tratamento vai ser semelhante ao F2, mas justamente como envolve segmentos adjacentes cranial e caudal, e essa instabilidade também vai ser nesses dois segmentos, então a estabilização tem que ocorrer também cranial e caudal. Na do tipo F4, que vai ser uma subluxação de mais de 50% ou de faceta deslocado, o ideal seria a recomendação realizada de fazer uma redução fechada sob fluoroscopia, idealmente no centro cirúrgico. Idealmente não, no centro cirúrgico. E aí, se inefetiva, realizar uma descompressão anterior, com redução aberta com distrator. E aí, se inefetiva, realizar uma redução por abordagem posterior aberta. E se a redução posterior aberta, se optar por realizar uma redução posterior aberta primária, nesse caso é obrigatório realizar uma ressonância para excluir o material da hernia de disco, que pode restringir o canal espinhal, após a redução, se não realizar a descompressão anterior. E dos cuidados operatórios, então justamente otimizar a analgesia, realizar esse acompanhamento clínico e radiológico regular e a fisioterapia. Obrigado. Bom, pessoal, eu escolhi esse artigo junto com o Andrei aí, porque eu acho que ele, além dele dar a classificação da O, ele também dá um direcionamento aí da possível conduta em cada uma dos tipos de lesão, né? E por isso que eu acho um artigo bastante interessante aí para a gente discutir. Muito Uma das bom coisas, mesmo. uma das coisas que eu não concordo aí é que a fratura B3 ela tem que ser tratada via anterior, né? Eu não. Isso é uma coisa, tem isso, né? Eu acho que depende, né? Se ela tem. Ele coloca um negócio muito importante, né? Que depende do que aconteceu no corpo, né?
Então, toda vez que você tiver um mecanismo, você tem que ver como está a vértebra na frente. Aqui na cervical, a gente tende a IVA, mas não é sempre, né? Perfeito. E alguém tem alguma questão aí para Faz uma colocar? outra colocação aí, Eloy, que eu acho importante, ele indica cirurgia para as A4, né? Eu também concordo, eu sou muito, eu não sei se o cara está muito ódio sintomático, a gente tende a operar A4 mesmo sem déficit na cervical, né? Não é igual na toracolumbar, que dá para ser mais conservador, né? A A4 é uma lesão que assusta na cervical, então pode ter cifose, tudo. E uma crítica da classificação AO é a ressonância, né? Eles tendem a classificar tudo por tomo. A ressonância é vital no manejo do TRM. Aqui é uma classificação que foi tentada para fazer universalmente, né? Então, a falta da ressonância é uma crítica. Eu acho que tem que classificar com tomo, mas a ressonância te ajuda a entender melhor a lesão, então é sempre válido, né? Tem um aspecto da ressonância magnética que qual é a extensão da lesão medular, né? É aquele IMLL, né? O Intramedular Length Lesion. E esse IMLL coloca em alguns protocolos novos da coluna cervical que eventualmente a gente pode até optar por uma descompressão mais ampla, 360, e a laminectomia talvez até tivesse um efeito melhor aí no desfecho neurológico a longo prazo, mas isso aí, obviamente, a gente não tem evidência robusta para isso, né? Mas eu gosto muito desses artigos que falam do grau de extensão da lesão intramedular. Não sei se o Andrei concorda aí com isso. Claro, claro, ainda mais se você pegar um adulto mais idoso que tem doença degenerativa cervical, que a gente vê isso, vai, 1/3 dos nossos traumas hoje são isso, então ela é fundamental. Um outro ponto, ele fala de redução pela radioscopia, né? Isso é uma opção, mas se você já vai operar o paciente, é um passo totalmente desnecessário, se você já vai para mim, entendeu? O ideal é levar esses pacientes com tipo C direto para o centro cirúrgico, né? Não ficar enrolando. E aí tem um trial que está rolando também, dessas de duroplastia, né? Que a gente ainda não tem evidência de que a duroplastia ela possa funcionar, mas talvez a ressonância, com essa consideração do grau da extensão de lesão intramedular, ela possa ser um indicativo aí de que a ressonância magnética ela é fundamental no manejo desses pacientes que têm trauma cervical. Alguém quer colocar alguma questão, quer colocar alguma dúvida aí em relação a isso? Eu acho que é um artigo bastante legal da gente discutir. É um artigo que pode direcionar bastante aí a conduta. E aí, Andrei, uma pergunta que eu queria te fazer, eu sei que você está envolvido no trauma aí da O, tem algumas dúvidas em relação ao manejo dessas fraturas cervicais aí que não estão bem estabelecidas. Se você puder comentar isso aí para a gente, eu te agradeço imensamente. Os gaps do conhecimento se dizem principalmente aos manejos das fraturas de faceta, porque alguns pacientes ficam com dor crônica, então alguns estudos sugerem que você tem que operar um pouco mais, tem gente que diz que não, então esse é um gap do conhecimento, e é o manejo das explosões estáveis, né, que é outra dúvida do conhecimento também. Eu acho que as explosões eu tendo a operar, com raras exceções, paciente muito bem, assintomático, com trauma tardio, então, aí os maiores gaps, eu diria que é isso. Uma outra coisa da O, a B1 na cervical é muito rara. Eu vi um caso, um case report até hoje. Nunca vi uma B1 na cervical. Então, não é um mecanismo relevante na cervical também, tá? Uma coisa que eu queria comentar também é em relação à evidência da gente dividir uma fratura do tipo F1 de uma fratura do tipo F2. Se não me engano, tem um artigo só que demonstra que as fraturas F2 têm uma taxa de insucesso de tratamento conservador de aproximadamente 30%. É, Mas isso, nós
Nós fizemos um estudo, saiu agora esse ano, disso aí, né? Na verdade, o afastamento da faceta na fratura leva a ter mais dor crônica e não consolidação. Só isso que a gente tem de evidência aí. Em geral, não é instável, né? A F1 para F2, mas o cara que está com dor e dor radicular. Maravilha. Quem vai apresentar o próximo? A gente deu aqui 12 minutos de apresentação e discussão, só que são 6h20, eu acho que a gente tem que ir para o próximo aí, para a gente terminar no horário. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí, gente. Não sei se ficou bastante... A minha dúvida nessa questão da abordagem anterior, ele não especifica se ele faz dissectomia ou se ele faz corpectomia no artigo, né? No caso, essa escolha vai de acordo com o comprometimento do corpo? Então, eu que te pergunto, Interessante. quando você faz uma ou Isso. outra, você sabe, você já viu isso? Não, sim, é no caso de acometimento do corpo, mas eu queria saber o que ele se refere nesse artigo. Se tiver lesão de platô, a gente opta por fazer a corpectomia. Quer falar, André? É isso aí. Se você tem envolvimento do corpo, tem que tirar o corpo. Você não pode pôr um queijo preso num corpo quebrado. Isso é meio assim, tá quebrado, o corpo vai falhar, entendeu? É porque tem uma parte aqui que ele cita de... Eu não lembro para qual que é a fratura. Eu acabei não marcando aqui. Se é para... Mas era uma fratura com explosão que ele fala sobre dissectomia. Eu não sei se ele fala de dissectomia já considerando também que o cirurgião vai performar a corpectomia além da dissectomia. Eu acho que é isso. Foi por isso que eu fiquei confuso. Eu acho que sempre que você tem comprometimento do platô, você pode ter subsidência, e a subsidência ela leva a deformidade, normalmente na coluna cervical, eu acho que tem que ser tratado com corpectomia. Perfeito, também é isso aí. É uma questão de conceito aí. Você não tem como fazer uma dissectomia num corpo quebrado. A deformidade segmentar na coluna cervical, ela é um negócio muito temerário, né? Quem vai apresentar o próximo? Pode projetar e começar. Acho que era a Laura, né? A Lucas. Perfeito. Pode abrir seu microfone aí, Lucas. Bom dia. Laura. Lucas, você quer ir primeiro? Acho Bom que o dia, Lucas Laura. está resolvendo um problema com o microfone dele, pessoal. Aí eu vou apresentar primeiro. Perfeito. Bom, gente, meu artigo ele é um artigo de revisão sobre o manejo de trauma na coluna cervical em crianças. Bom, primeiro porque foi feito esse artigo. Inicialmente, os traumas de coluna cervical, eles são infrequentes na população pediátrica, mas eles apresentam grande impacto biopsicossocial. As lesões de coluna cervical alta são as mais comuns, mas quando as crianças ficam mais velhas, a gente começa a ter uma importância maior das lesões cervicais baixas. A mortalidade ela é maior nas lesões de coluna cervical alta. Os traumas cervicais eles são mais comuns nos pacientes de sexo masculino, numa proporção de quase 2:1. E o trauma contuso é a forma mais comum de trauma, com destaque aí para os acidentes automobilísticos. Que também é importante para a gente entender o trauma nessa população é a diferença da coluna de um adulto para o de uma criança. O principal componente de diferença é a elasticidade que está presente na coluna de um adulto, que o adulto já não tem. Isso está associado a alterações anatômicas, desde a forma como as facetas ainda estão se articulando, até o desenvolvimento da musculatura que ainda não está completo. Isso também é influenciado pela relação da proporção da cabeça com o corpo,
que leva as crianças a serem mais propensas a terem umas lesões cervicais mais altas do que os adultos. Quanto aos princípios iniciais do manejo na criança, a princípio são iguais aos do adulto, seguindo os princípios da TLS, que a princípio, quando a gente tem uma suspeita de uma lesão cervical, a gente tem que fazer a imobilização dessa cervical, né, que envolve o colar rígido, a prancha e os blocos laterais, mas na criança a gente encontra dificuldade de adaptação desses recursos para o tamanho dela e para o tamanho da cabeça. Então, esse artigo ele dá algumas opções, como o uso, talvez a gente pode flexibilizar um pouco mais essa forma de imobilização, permitindo que a criança fique na posição mais confortável para ela e fazer uma estabilização da cervical de forma manual. Ou ainda quando a gente tem um colar de tamanho adequado, a gente lembra que a cabeça da criança ela é maior, então a pessoa precisa fazer uma elevação do occipito ou da região torácica para evitar que a cabeça fique fletida, permitindo que a cervical fique orientada. Na criança, como nem sempre a gente vai conseguir ter uma comunicação efetiva, alguns sinais de que a gente tem lesão cervical, da coluna cervical, né? Seria a gente sempre considerar que tem lesão quando está inconsciente, quando tem torcicolo, uma rigidez muscular cervical importante, uma dor cervical importante, ou qualquer sintoma de radículo ou mielopatia. Na criança, inicialmente, a presença de lesão neurológica no trauma é menos comum do que nos adultos, mas eles também têm uma presença importante das lesões incompletas de medula, né, que a gente vai classificar aí de acordo com o ASIA. As lesões na medula espinhal, assim como no adulto, eles são divididos em duas partes, né, a primária, que ocorre no momento do trauma e geralmente irreversível, e a secundária, que a gente trata de atuar, que seria principalmente causada pela hipoperfusão. O artigo ele discorre sobre alguns estudos que tentam encontrar formas de prevenir essa lesão secundária, mas a gente ainda não tem nenhuma evidência forte. Em relação às drogas, né, a metiprisinolol, GM1 e a hipotermia, ainda não tem nenhuma evidência robusta em relação a isso, então elas não são recomendadas de rotina. E quanto à cirurgia de descompressão, ela tem uma evidência, mas com um time bastante curto, né, seria entre 8 a 24 horas para uma lesão incompleta. Quando usamos imagem, quando não fazer, o artigo ele fala bastante, não tanto sobre quando fazer, mas quando não fazer, porque na criança a gente tem uma preocupação a mais em relação à questão da radiação. Ele apresenta um estudo que mostra os critérios de nexus, né, que seria a presença de dor em região cervical, intoxicação, alteração do nível de consciência, presença de déficit neurológico focal, ou alguma dor intensa que estaria distraindo a criança de uma lesão cervical. Ele fala que quando presente qualquer um desses critérios, a gente deve radiografar essa criança, mas quando não tiver presente nenhum deles, a gente não deveria radiografar. Qual o problema apresentado por esse estudo? É que apenas 2,8% das crianças nesse estudo tinham menos de 2 anos. Então, fica aí ainda uma dúvida do que fazer com essas crianças. Aí, outra proposta também que ele apresenta, uma que foi definida num congresso, é que crianças maiores de 3 anos, quando elas estão alertas, sem presença de déficit neurológico, sem dor, sem presença de hipotensão, né, pela da questão das mudanças hemodinâmicas que podem acontecer também relacionadas à lesão cervical alta, e não tiverem sinais de intoxicação, essas crianças elas não precisariam ser radiografadas. Já crianças menores de 3 anos, com todos esses fatores, associados com o Glasgow 3, mas também considerando um mecanismo de trauma, ou seja, não tiveram um mecanismo de trauma importante, como um trauma automobilístico, que é a principal causa de lesão cervical na criança, é o queda maior que 10 pés ou um trauma não acidental, essas também não precisariam ser radiografadas. E quanto ao exame de imagem, qual escolher? Cada um deles tem as suas características. No caso do raio-x, tem a vantagem de ser um exame fácil de ser feito, ele tem baixa radiação, mas, por outro lado, ele tem uma baixa sensibilidade em relação à tomografia. Já a tomografia, ela tem a contraindicação de ter uma alta radiação ionizante, o que isso é um problema, principalmente em crianças mais novas, mas ela é altamente sensível para as lesões, principalmente ósseas. E já aí a gente tem a ressonância, que seria o melhor padrão, né, seria o padrão ouro para avaliação da cervical, de qualquer lesão de coluna, pela avaliação também da lesão ligamentar. Mas os problemas associados a isso seria a questão da demora para a realização do exame, né, dificuldade de colaboração da criança, principalmente mais nova, para a realização do exame, o que poderia exigir a necessidade de fazer uma anestesia, né, para conseguir fazer efeito,
e o alto custo associado. Eles representam também o NICE, que orienta a realização de tomografia, né, para toda criança que tiver um glasgo menor que 3 na admissão, entubados, déficit neurológico focal, parestesia em membros, uma alta suspeita clínica de lesão, mesmo tendo uma radiografia normal, ou uma presença de lesão óssea já na radiografia, ou um mecanismo de trauma de alta energia. Algumas variantes que ele traz também na população pediátrica em relação aos exames de imagem é que algumas alterações no adulto seriam consideradas patológicas e na criança podem ser consideradas normais. Entre elas, ele traz a questão, especialmente do tecido mole pré-vertebral, que na criança pode ocorrer principalmente durante o choro, né, na agitação, na realização do exame. A perda da lordose cervical, que pode acontecer associada com espasmo na musculatura cervical. E ele também traz um importante detalhe em relação à identificação da luxação atlanto-occipital, que a gente usa o intervalo atlanto-dental, né, que eu deixei representado aqui nessa imagem, que no adulto a gente consideraria já a partir de 3 milímetros, mas na criança a gente é um pouco mais flexível e considera a maior que 5 milímetros. Outra variação seria a questão da pseudoluxação, né, que eu coloquei aqui, essa imagem não está no artigo, mas só para apresentar melhor o que seria, né, que a gente tem essa variação anterior dos corpos vertebrais, aqui de C2 e C3, mas na criança a gente consideraria essa variação de até de C2 e C3, de aí até uns 2 milímetros, e poderia ser normal, né, a gente geralmente faz a avaliação da linha de X-curve também, para avaliar se é uma pseudoluxação ou se é uma luxação verdadeira. A gente também tem na criança a presença das áreas de ossificação, que a gente observa principalmente a questão da simetria para avaliar se é uma fratura verdadeira ou se é uma imagem normal. E aí o artigo ele traz um pouquinho sobre os principais mecanismos de trauma, né, que a gente tem. Aí a gente teria a luxação atlanto-occipital, né, que associados aos mecanismos de alto impacto, elas são 3 vezes mais comuns na criança do que no adulto. E mais geralmente, né, cerca de 80% ele vem associado com exame neurológico anormal, mas pode ser assintomático também. Aí o diagnóstico a gente viu que na criança seria um espaço maior do que 5 milímetros, né, no estágio anterior. O primeiro exame a ser feito seria a tomografia, mas o segundo exame seria a ressonância. Eles destacam no artigo também que seria importante realizar a ressonância com prioridade, principalmente se a gente não tiver um exame físico confiável, né, ou um paciente inconsciente que não é possível ser realizado. Ele divide também qual seria a conduta, né, em relação a essa luxação, e ele utiliza essa classificação, em que a gente tem um grau 1, seria o paciente que tem uma tomografia normal e alguns achados sugestivos de anormalidade de ligamento na ressonância, e o segundo seria um paciente que tem uma tomografia normal ou tem ali também a ressonância francamente alterada. No grupo 1, a gente poderia tentar uma conduta conservadora inicial por 12 semanas com mobilização, com órtese e com halo, e depois mais 12 semanas de mobilização. E esse segmento teria que ser feito com exames de imagem periódico. Já no grupo 2, a gente teria indicado uma cirurgia com fixação occipito cervical. Na luxação atlanto-axial, a gente tem uma desarticulação de C1 e C2, né? Aí a gente tem essa articulação composta pelas massas laterais C1 e C2, o processo odontoide e o ligamento transverso do atlas. A gente pode identificar essa lesão pela tomografia, ter uma sugestão dessa lesão pela presença de lesão nos pontos em que o tal se insere, ou a gente também vai ter que fazer, que é o exame mais apropriado, a ressonância. Se a gente tem uma lesão propriamente do ligamento, a gente teria indicação do tratamento cirúrgico, mas se a gente tiver uma lesão apenas óssea que levou à desinserção desse ligamento, a gente poderia tentar o tratamento conservador com uma órtese com halo, que tem uma resolução aí de aproximadamente 75%, sem necessidade de tratamento cirúrgico. Ele fala também das fraturas de axis, né? Na criança, a gente tem o destaque que a fratura de axis, ele tem 5 centros de ossificação e ele leva o fechamento aí das 5 condroses até de 7 a 13 anos e meio, né? Geralmente, quando a gente tem a fratura dessas áreas, a gente pode fazer o tratamento com um fixador externo nas crianças mais novas, mas nas crianças mais velhas que já têm fechado, né, que seria semelhante a um adulto, ele fala pra gente usar, igual o adulto, a classificação do Anderson Alonso, em que as fraturas tipo 1, tipo 3, tipo 2, com menos 5, a gente poderia tentar o tratamento conservador com fixador externo, mas as fraturas tipo 2 com mais de 5, ou em piora durante o tratamento conservador, estaria indicado tratamento cirúrgico com fixação do odontoide ou uma fusão atlantoaxial. Ele também traz
ou a questão do Atlanto Axial Rotary Fixation, né, que seria uma subluxação de C2C1, em que a gente poderia ter aí o sinal da criança com a posição, eles chamam de deformidade de Cock-Robin, que seria a incapacidade da criança de girar o pescoço, em que ela fica com o pescoço girado, torcido e não consegue girar. Essa forma de dislocação está associada com um trauma de leve intensidade, pós-infecção de trato respiratório, ou pode acontecer de forma espontânea, justamente pela essa maior elasticidade que a criança tem dos ligamentos. O melhor exame para identificar esse tipo de lesão é a tomografia, porque a radiografia acontece sobre posição de imagem, então justamente pela deformidade a gente teria uma dificuldade de fazer identificação, mas se tiver o déficit neurológico associado, é orientado a associar a ressonância. A grande maioria a gente faz uma redução e uma fixação externa, mas teria, caso tivesse a presença de déficit neurológico, lesão ligamentar, ou recorrência dessa lesão, ou falha de tratamento conservador, estaria indicada a cirurgia com fixação de C1, C2. O cirrhoria também, que é uma condição que se destaca nas crianças mais novas, principalmente, seria uma lesão que a gente tem uma tomografia, uma radiografia sem presença aparente de lesão óssea, mas a gente tem sinais, né, na ressonância e no exame físico de mielopatia, de lesão medular. A gente tem, nas crianças de 9 a 16, mais novas, a gente tem principalmente traumas na região superior, e são os mais comuns de acontecer isso, justamente pela maior flexibilidade, e de 9 a 16 anos, é mais comum na coluna cervical inferior, e o prognóstico também é melhor. O mecanismo associado a essa lesão é de flexão e extensão. Na flexão, a gente teria a ruptura do ligamento longitudinal anterior, né? Mas tem essa luxação, mais devido à elasticidade, tem uma realocação espontânea, por isso, inicialmente, no exame que a gente avalia as estruturas ósseas, a gente não veria nada, daria tudo alinhado. E também o mecanismo de extensão, em que teria flexão do ligamento amarelo, e essa flexão te daria aí um ponto de compressão da medula espinhal. O tratamento geralmente é feito de forma conservadora, com 3 meses de fixação externa e um afastamento mínimo de 6 meses de atividades que poderiam levar a novos traumas. E o segmento é feito com exames periódicos de imagem. O artigo também traz um pouquinho sobre os tipos de órteses, né? A gente tem a órtese de fixação externa. Eles colocam aí, o principal seria a órtese com halo, que é essa que eu coloquei aqui na lateral, mas aqui tem a questão da criança, né, do uso dos pinos, maior risco de infecção, risco de lesão, a questão do crânio ser mais frágil, a depender da idade, mas esse seria o tipo ideal, principalmente para lesões de cervical alta. Aqui ele também traz outro exemplo também, que seria o de Minerva, que não usa os pinos, gera uma boa estabilização, mas não para lesões de cervical alta, mas para lesões de cervical média e baixa. A gente teria cirurgia, que seria a fixação interna, né? No caso das crianças, a gente tem a preocupação com a questão do crescimento também. Aí, principalmente a partir dos 10 anos, a gente diminui um pouco essa preocupação, porque a criança tem uma coluna que já tem mais ou menos o tamanho que ela vai ter quando ela já é um adulto, mas tem que ser acompanhada de qualquer forma, porque tem um risco grande de desenvolver alguma deformidade associada a essa instrumentação, então elas têm um acompanhamento a longo prazo. Por fim, o artigo também traz a questão da associação com as artérias crânio-cervicais, né, que as crianças estão sujeitas a esse maior risco de lesão. Aí ele destaca para a presença dos pseudodeuristas, né, e como consequência também a possibilidade de AITs e AVCs associados, e a síndrome de Horner. Bom, como conclusão, então, ele traz que, mesmo, né, sendo mais raro essa patologia na criança, no trauma da criança, também pode trazer consequências, né, devastadoras, e por isso é muito importante que a gente entenda a anatomia e as diferenças da criança para um adulto, para a gente conseguir fazer um tratamento, né, um diagnóstico e um tratamento de alta qualidade. E é isso. Bom, esse artigo é um artigo bem completo, eu acho que dá uma ideia bem legal aí de trauma cervical em criança, eu acho importante na formação de todo mundo, e quando a gente for atender, são os pontos principais quando for atender uma criança na emergência que a gente tem que ter na cabeça aí, por isso que eu selecionei esse artigo, para todo mundo ter uma noção geral disso aí. E André, você quer comentar alguma coisa? Acho que você tem bem mais experiência aqui. Olha, eu achei fantástico o artigo, viu? Fantástico. Coincidentemente, eu tô com 3 crianças com lesão cervical alta aí, com rotação de C1.
no consultório atendendo nesse mês aqui. Eu diria que não é comum trauma cervical em criança, então essa base teórica é importante, né? Lembrar dos pontos de ossificação, da subluxação C2, C3, sempre um pediatra vai chamar para ver isso. Lembrar das lesões ligamentares nas crianças. Eu tendo a não usar mais halo hoje, eu uso um colar simples, um Aspen ou um Aspen cérvico-torácico, que é mais fácil de achar, mas eu achei fantástico. Inclusive, eu dou parabéns para a Laura. Eu vou pedir que você me mande sua aula, que tem um monte de slide aí que é legal. Inclusive, um de tratamento conservador de deslocamento. Eu já tinha lido esse artigo aí, é bem legal, que se você tem atomo normal e alteração ligamentar em criança, às vezes você pode tentar conservador. Uma dessas crianças que eu estou vendo, ela tem uma lesão de transverso com rotação que reduziu o colar. A gente está tratando com colar. Vamos deixar ela 2 meses de colar e repetir os exames. Então, o padrão de biológico na criança é um pouco diferente no adulto. A gente, às vezes, é mais complacente com o tratamento conservador, né? Mas muito boa, bom artigo e boa apresentação aí. Parabéns, Laura, pela escolha aí. Eu não conhecia esse artigo. Eu ia propor para todos para a gente ter um arquivo com um pool de apresentações que a gente está fazendo, e a gente colocar os Fantástico. artigos também, e fica como se fosse uma literatura, uma bibliografia de consulta para todos aí. Eu acho que isso aí ajuda bastante na Sim, formação. sim, com certeza. Quem aproveitou essa aula aí aprendeu bastante. Alguém tem alguma dúvida? Podemos ir para o próximo artigo? Quem que é? Vai apresentar, Laura? Ou o Pedro? Acho que agora é o Maravilha. Lucas que vai apresentar. Bom, parabéns aí por vocês também estarem dentro do tempo aí. A gente tem 17 minutos até as 7 horas e dá para... Tá bem legal o tempo de discussão, e acho que a gente está... Vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo? Ouvindo. Beleza, Maravilha. vamos lá. Bom, eu sou o Lucas, sou R3 aqui do Serviço da Neurocirurgia da Unicamp, né? Eu vou apresentar esse artigo aqui do Marcel Dvorak, junto com o Alexander Vaccaro, que seria sobre a abordagem das lesões cervicais subaxiais, tá? Bom, primeiramente, né, esse estudo, ele foi feito em 2006 e ele traz como um problema, né, da época que não tinha muito consenso sobre o tratamento desse tipo de lesão em pacientes, quando operava, que tipo de abordagem que seria usado. Né, e ele identifica que, na época, as questões, né, a principal questão de deficiência que tinha, né, para classificação, para decisão, né, de qual terapêutica usar, seria principalmente a falta de uma nomenclatura padronizada e uma falta de um sistema de pontuação. O artigo ele trabalha em cima da classificação do SLIC, né, a Subaxial Injury Classification Scale, que vai trabalhar com a morfologia, a lesão de disco ligamentar e o estado neurológico. Serão principalmente os três pontos, os três critérios aí de prognóstico, né, e instabilidade do paciente. Quando você tem uma pontuação maior que 5, nessa escala, seria indicado um tratamento cirúrgico. Quando teria 4 pontos, seria um tratamento duvidoso, né, seria um caso mais borderline, e menor que 3 pontos seria um tratamento conservador, tá? Só que o problema é que essa escala ela não indicava um tratamento, o tipo de tratamento, né? Ela só indicava a necessidade de cirurgia ou não, tá? Bom. Então, os objetivos do estudo, né, seria realizar uma revisão sistemática da literatura,
sobre o tratamento cirúrgico, as abordagens possíveis, né? E aí depois integrar esses achados junto com a opinião de especialistas do Spine Trauma Surgeons Group e junto com a pontuação do SLIC para promover um algoritmo baseado em evidências para o manejo dessas lesões. Tá? Os métodos, então, foi feita uma revisão sistemática da literatura, uma revisão qualitativa, e os critérios de inclusão e exclusão, eles foram determinados a priori e considerava a população, que foi estudada no artigo, a intervenção que foi relatada, e as medidas dos resultados também foram relatados no artigo. Os critérios de inclusão foram idade marca 16 anos, as lesões, pacientes com lesões traumáticas cervicais C3 a T1, que foram tratados cirurgicamente com abordagem cirúrgica anterior, posterior ou combinada. E aí o estudo, obrigatoriamente, ele teve que medir o sucesso radiográfico ou clínico do tratamento, usando essas medidas, tá? Os critérios de exclusão foi caso o artigo tivesse uma falha em especificar o tipo de abordagem cirúrgica, uso de técnicas desatualizadas, ou que não são mais utilizadas ou relevantes. No caso, ele fala sobre o procedimento de Cloward ou os fios sublaminares. A gente também teria a falha de descrever adequadamente os padrões de lesão, né, tratadas nos artigos, e condições não traumáticas ou lesões além, ou lesões traumáticas além da coluna cervical subaxial. A revisão da literatura, então, foi feita uma busca na Medline, em Base, a Sinal, na Cochrane, na Database of Abstracts of Reviews Effects. Os termos utilizados foram fratura cervical, fratura de coluna, fixação de coluna. A lista de referências foram utilizadas também as referências desses próprios artigos e alguns artigos que foram utilizados como foram questionados, indicados pelos próprios membros da Spine Trauma Surgeon Group. A seleção do estudo, então, foram feitos por 2 revisores, os 2 eram cirurgiões de coluna experientes. Primeiramente, eles foram excluídos com base no resumo do artigo, e aí depois os artigos selecionados, eles foram avaliados integralmente e incluídos ou não. Depois foi feita uma síntese de todos esses dados, foi construído o algoritmo, e aí, então foi apresentado para os membros do Spine Trauma Surgeon Group para poder ver se todo mundo estava de acordo. Os resultados de discussão. Bom, foram identificados 662 artigos, depois da seleção foi eliminado 526, depois outros 113 foram excluídos por conta da metodologia, dos resultados, e sobraram 26 artigos, sendo 1 de nível 1, 3 de nível 2, 7 artigos de nível 3, sendo 2 estudos retrospectivos de caso controle, uma revisão qualitativa e 4 estudos comparativos retrospectivos. E 15 de nível 4, era um estudo de corte prospectivo e 14 de corte retrospectivos. Bom, começando então a falar sobre o algoritmo, tá? A primeira situação, né, de lesão que o artigo traz seria a síndrome central da medula com espondilose cervical, né? Nesses casos, né, a gente teria, então, usando aqui o SLIC, o paciente ele teria uma morfologia pontuando 0, uma lesão de escolimia ligamentar pontuando 0 pontos também, só que esse paciente ele teria um déficit neurológico pontuando 4. O 4 seria um tratamento duvidoso, mas o artigo ele acaba colocando acaba indicando, né, a terapia. E ele fala, como indicação, né, você escolhendo o nível a via de abordagem, né, o nível a quantidade de níveis, né, e também a questão de ser uma lesão, uma coluna mais lordótica ou uma coluna mais fódica, tá? Caso tenha uma coluna lordótica ou tenha vários níveis, múltiplos níveis de compressão,
O tratamento seria uma abordagem via posterior, com uma laminoplastia ou uma laminectomia com artrodese, tá? Caso a gente tenha uma lesão, uma coluna mais cifótica com 1 ou 2 níveis de compressão, o artigo ele dá uma opção pela via anterior, fazendo múltiplas dissectomias ou então até uma vertebrectomia, podendo ou não ter uma abordagem via posterior, tá? Caso necessário, tá? A segunda situação em que o artigo traz são as fraturas de compressão ou burst fracture, né? Isso pensando mais em lesões, né, da porção anterior ali, do corpo mesmo. Esses casos pontuariam, no SLIC pontuaria de morfologia 2, ou as lesões disco-ligamentares não teriam pontuação, e aí a lesão neurológica ela pontuaria de 2 a 4. Geralmente esse tipo de lesão poderia ter uma lesão neurológica já associada. Nesses casos em que a gente tem uma fratura por compressão ou então uma fratura de burst, o artigo dá como escolha de tratamento uma fixação via anterior, né, principalmente fazer uma corpectomia com colocação de um cage ou um enxerto ósseo, tá? Além disso, sendo necessário a colocação de uma placa via anterior. Depois, então, ele entra na questão das lesões por distração, que ele divide em 2. Seria uma lesão a primeira seria uma lesão por hiperextensão associada a uma fratura por avulsão, e a outra tipo seria uma fratura com subluxação de faceta única ou bilateral. No primeiro grupo, né, que seria da hiperextensão ou fratura associada ou não à fratura por avulsão, ele pontuaria 3 pontos na morfologia. Nesses casos, já teria lesão ligamentar, pontuando 2. E aí a lesão neurológica ela pontuaria de 0 a 4, totalizando pelo menos 5, mais a lesão neurológica, indicando a cirurgia pelo SLIC. Nesses casos, o artigo ele traz a indicação de uma dissectomia anterior junto com dissectomia anterior com a fusão dos corpos, né, via anterior, e colocação de placa também. Ele fala que em alguns casos em que você tenha uma coluna que tenha tensão, né, um paciente que tem um DISH ou então uma espondilite anquilosante, ele traz uma possibilidade de você colocar uma fixação posterior por conta dessa alteração biomecânica da coluna. Tá? A segunda situação seria a situação de subluxação uni ou bilateral das facetas ou as facetas empoleradas, né? Nesses casos, também pontuaria 3, a lesão disco-ligamentar seriam 2, a lesão neurológica variou de 0 a 4, e aí pontuaria também um 5, mais a pontuação da lesão neurológica. Nesses casos, para a escolha do tratamento, a ressonância ela é mandatória. E o que vai indicar o tipo, né, de abordagem, se é anterior ou posterior, seria a presença de herniação do disco intervertebral para o canal, tá? Canal medular. Caso a ressonância ela tenha uma herniação para o canal, a abordagem de escolha inicialmente seria uma dissectomia anterior, com fusão e colocação de placa, tá? Só que nesse caso a gente teria que ter nos estudos que foram colocados, que foram analisados por esse estudo,
poderia ter a complicação de ter uma redução incompleta, né, da fratura, ou até tendo um enfolding, né, do ligamento, ligamento posterior, causando uma própria estenose do canal medular, tá? E depois, caso a gente não tenha uma herniação do disco, nesse caso, o artigo ele fala de você poder escolher as duas opções, a depender justamente desse tipo de, de complicação, né? Eu comentei aqui sobre o risco de de redução incompleta aí do enfolding, né, do ligamento posterior. Nesses casos, se tiver o risco disso acontecer, né, o cirurgião ponderar que existe essa é uma possibilidade razoável, você pode adotar uma abordagem por via posterior. Você faz uma redução aberta, resseca o ligamento amarelo, você faz uma fixação da massa lateral, com artrodese. Nesse caso, o ponto negativo desse tipo de abordagem seria um risco de um colapso de disco progressivo, ou então até o surgimento de uma cifose segmentar. E o último grupo, né, de lesões que o artigo trata seriam as lesões por rotação ou translação, né, que no caso elas seriam o deslocamento ou a subluxação, né, com fratura da faceta uni ou bilateral, logicamente você tendo, então, rotação e translação da vértebra. Obrigatoriamente, essas lesões, elas pontuam 4, a lesão ligamentar, disco ligamentar, pontuariam 2, e a lesão neurológica, ela variou nos estudos de 0 a 4, tá? Bom, nesse caso, a gente vai dividir o algoritmo em 2 pontos, tá? Se a gente tem uma fratura do corpo vertebral, ou então a gente não, ou então o corpo vertebral ele estaria intacto. Caso a gente tenha uma lesão do corpo vertebral, existiriam dois tipos aí de fraturas que o artigo vai dividir. A primeira seria uma fratura de compressão do platô junto com uma fratura da faceta com a subluxação ou deslocamento da vértebra. Nesse caso, ele dá uma preferência para abordagem de via posterior, tá? Junto com a redução da fratura e artrodese, né? Só que ele dá a opção de você fazer uma abordagem 360, né, posterior ou anterior, caso a gente tenha algumas situações específicas. No caso, seria se tivesse um rompimento significativo de ligamentos, ou tivesse uma fratura cominutiva importante da faceta ou da massa lateral, ou se tiver uma preocupação com cifose progressiva. Tá? Nesses casos, nessa situação de uma fratura de platô, associada com fratura de faceta, subluxação ou deslocamento, o autor dá uma preferência para fazer uma abordagem de 360. Caso a gente tenha um burst, né, nesse caso aqui, seria uma fratura em lágrima, em teardrop, ele coloca preferencialmente uma abordagem 360, principalmente por conta que o tratamento escolhido tanto anterior, se fizer isolado anterior ou posterior, geralmente os pacientes que fizeram um tratamento isolado não tiveram uma redução adequada ou acabaram evoluindo com uma deformidade posteriormente, tá? Na situação em que a gente não tem uma lesão de corpo,
O algoritmo, ele é muito parecido com o que a gente viu antes na fratura por distração, tá? A gente vai avaliar, vai fazer uma ressonância magnética e vai ver se você tem invasão ou não do canal, de disco no canal. Se tiver invasão de disco no canal, a gente vai fazer, o estudo traz, né, uma possibilidade de abordagem via anterior, com dissectomia, associada a uma redução da fratura, e se a fratura ela for satisfatória, a gente pode fazer a fusão via anterior dos corpos vertebrais. Caso a gente não tenha uma redução satisfatória, aí estaria indicado uma abordagem 360. Caso não tenha a invasão do disco no canal, você pode escolher tanto a abordagem via anterior quanto a via posterior, tendo pesando, né, o risco-benefício daquelas complicações que a gente viu anteriormente, né? Da via anterior, tendo o enfolding do ligamento posterior, né, e a abordagem posterior pela cifose progressiva. Tá? Bom, basicamente é isso que o artigo traz, tá? Sobre o algoritmo de tratamento. Ô, Lucas, a apresentação deu 19 minutos e 11, cara. Não tem problema. Eu pedi para... Ele perdeu muito tempo na método, metodologia. na metodologia. Você explicou muito em detalhe, eu não quis te cortar aqui, mas é coisa que não é interessante para a gente. É um artigo que, a parte, você discutiu bem o fluxograma, que é um artigo excelente, mas você, por exemplo, você não falou do Silix, do Spore, que é o mais importante para vocês residentes, é aprender a usar o Spore, né? E a metodologia ficou metade da tua aula, então, uma dica, porque aqui não é só para vocês verem o artigo, é para aprender a dar aula. Se perdeu um tempo importante falando de uma coisa que não precisava. Certo. Só um detalhe aí, Lucas, que é uma crítica construtiva, para nós todos aprendermos aí juntos, tá? Claro, isso aí não é uma crítica, a gente está aqui para ensinar vocês até a gerenciar o tempo. Um artigo maravilhoso, é mandatório que todos os residentes, todo o neurocirurgião em formação saiba esse artigo aí, por isso que o Andrei também sugeriu da gente discutir ele, e a gente tem em mente os algoritmos, porque, na verdade, isso aí foi a base do início das discussões das condutas com mais propriedade das fraturas da coluna cervical, né? Eu acho que o Silix é importante que vocês entendam ele, porque eles te ensinam a pensar o que eu tenho que ver num trauma para definir a conduta, e esse aí é o algoritmo de Silix, seria a versão avançada da coisa, né? E você apresentou muito bem a parte do fluxograma. A gente podia ter até posto alguns casos aí, que não daria tempo pela aula, porque já passamos da 7, mas acho que vocês têm que ler esse artigo de novo, todo mundo aí. Maravilha, eu agradeço a todos aí o empenho, a presença, espero que vocês tenham gostado, vamos fazer esse arquivo aí, eu vou compartilhar as aulas com vocês, para vocês publicarem aí no site da Unicamp. Parabéns aí a todos, parabéns, Eloy. Obrigado, viu? Bom dia aí para vocês. Valeu, Tchau, Andrei. tchau. Obrigado, grande abraço aí, pessoal. Tchau, Até mais. Tchau, tchau.